Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Um bom dia, uma boa tarde. Eu digo boa noite porque eu estou gravando agora à noite, segunda-feira. Eu quero colocar esse vídeo pela manhã. Então devo dizer um bom dia, né? Um bom dia a todos. Deus abençoe vocês, meus amigos, vocês que estão prestigiando esse canal, o canal do Evangelista Pirulito, que eu sou idealizador desse projeto, que Deus me abençoou. Há muito tempo Deus vem tocando no meu entendimento, na minha vida, no meu interior, me falando, para mim falar do amor de Deus às pessoas, né? E eu gostaria de estar, vocês me permitem, vocês me recebem aí no lar de vocês, vocês têm um tempo para nós falar de coisas de Deus, coisas do alto, coisas da eternidade. Esse tempo aqui que a gente vai, sei lá, 60, 70, 80 anos, outros menos, outros mais, mas vai passar, mas o que vem depois não vai passar. O que vem depois é eterno. O que vem depois é eterno e há dois caminhos. Céu, céu. Inferno, inferno. E a escolha tem que ser feita agora, aqui, nesse tempo. Depois não adianta. Depois não adianta botar o nome da pessoa numa rua, mandar rezar, missa. Não adianta. Não adianta. A palavra diz que depois da morte vem o juízo. E então é um assunto, para mim, da maior importância, né? Quando eu vejo pessoas, ontem mesmo estava vendo no Fantásticos, pessoas estão viajando para fora da atmosfera terrestre, pagando milhões para poder fazer aquilo. Meu Deus, elas não estão preocupadas que... E depois? E depois que partir? E depois daqui? O que adianta eu ir lá na atmosfera da Terra? Sabe? Nós que entregamos nossa vida para Jesus, nós vamos fazer uma viagem muito mais do que para fora da atmosfera da Terra. Agora me veio isso, sabe? Que maravilha. A viagem que nós vamos fazer, aquela que Paulo fez, né? Conheço um homem que foi até o 3º e 4º céu. Imagina eles gastando para... E a gente já tem as passagens. Jesus já comprou as passagens para nós ir para o céu, para nós conhecer coisas que a palavra diz assim, que nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem de tão maravilhoso para aqueles que temem o seu nome, que se preocupam, que gastam tempo. Eu vejo na sociedade hoje em dia assim, ó, meu Deus, cara, não vamos longe assim, vamos simplificar. É a novela acho que de manhã, não sei se tem, né? Mas aí já termina o Jornal do Almoço, aí tem aquela que já deu, que dá de novo. Aí termina aquela, dá um filme, dá novela de novo, depois é novela. E a eternidade, a salvação da alma. E temos tempo para tanta coisa e não temos tempo para Deus. Para tanta coisa. E Ele nos dá tudo. Você sabia que se você tem o ar para respirar, Ele que te dá. Se você tem condições de caminhar, Ele que te dá. Se você tem um teto sobre a tua cabeça, Ele que te dá. E as pessoas gastam tempo com tudo. Ou então começam a endeusar tudo e a amar as coisas mais do que pessoas e mais do que a Deus. Alguém perguntou a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Meus amigos, eu peço que vocês deem o like aí, que vocês me ajudem, se inscrevam no canal. Eu vou dar um pequeno testemunho. Fim de semana a mãe ganhou umas bergamotas, né? E quando eu fui comer, eu vi o tamanho da bergamota. Tinha um saco de bergamota assim. E eu olhei bem pequenininha, né? Naquele momento assim, Deus falou comigo assim, Jairo, lembra que o pé de bergamoteira que tá lá no fundo do pátio da tua mãe foi podado há uns meses atrás, né? Vai lá e olha. E olha o tamanho da bergamota.
da bergamoteira da tua mãe que foi podada e a da vizinha que não foi. E Deus naquele momento me falou fala com eles sobre a necessidade que eles têm de que eu pode eles, para que eles produzam frutos e frutos que permaneçam. E para aqueles que não conhecem, eu desenhei uma árvore aqui, ó. Uma árvore, não sei se dá pra ver. E aqui eu escrevi aquilo que está lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, que são os frutos da carne. E eles são ódio, a mentira, o orgulho, a ira, os ciúmes, a inimizade, o egoísmo, da desonestidade, a jogatina, a prostituição, a idolatria, os vícios né, os lícitos e os ilícitos, né, de cigarro, coisa e outras coisas, né? E as raposinhas, né? As raposinhas são aquelas coisas assim, o vício, eu tenho o vício da Coca-Cola, eu tenho vício do café, eu tenho vício, sei lá, do chimarrão, são vícios. Nós não somos perfeitos, é lógico que não, mas tem coisas que atrapalham a nossa vida. Tem coisas que o inimigo está usando para sugar a nossa energia, para sugar a nossa saúde, para tirar a nossa paz, tirar a paz da nossa família, que é uma coisa mais destrutiva que o ciúme dentro de um casamento. É um fruto da carne, não é? Você quer um fruto mais destrutivo dentro de uma empresa, a desonestidade? É um fruto da carne. Você quer dentro de um lar ou em qualquer local, você, sei lá, tá com a tua família, tu tá num lugar desfrutando e chega uma pessoa com o fruto do ódio e é capaz de apertar um gatilho e sair matando pessoas. É um fruto da carne. E Deus quer nos podar, Ele quer nos podar, Ele precisa nos podar para que a gente venha produzir frutos. Frutos que permaneçam. Mas qual é os frutos que permanecem? Os frutos que permanecem Aí eu desenhei outra árvore aqui. Deus não quer te podar para que tu não... para que tu fique só uma árvore assim, feia, sem galho, sem nada. Não. É que quando Deus nos poda, vem uma brotação nova. E com essa brotação acontece essa não sei se poderia dizer que é uma mágica, não é uma mágica, mas é uma coisa, uma força da natureza, uma força da virtude do poder de Deus, né? Que uma árvore que produzia, essa árvore aqui, meus amigos, essa árvore aqui, ó, esse ano ele deu esses frutos assim, ó. Quem sabe não tem lá uma erva de passarinho, tem galhos secos, tem coisa, mas se chegar uma pessoa lá e podar, o ano que vem, a árvore que deu essa bergamotinha aqui pequenininha vai dar uns bergamotões como esse aqui, ó. Mas precisa alguém. Nós temos alguém que nos poda. Alguém que nos poda e não nos cobra nada. Ele nos poda com amor, sabe que quando Deus opera assim, ó, Ele opera assim, a gente sente dor. Eu tinha um vício assim quando eu era jovem, né? Seguido que eu casei, eu tinha um vício que era boate, sexta, sábado e domingo. À noite. Um tempo depois de alguns anos eu comecei a andar com Jesus, comecei a frequentar a escola de Jesus, ir no hospital de Jesus, que é a igreja. E eu não sei te dizer, mas quando eu vi eu não tinha mais aquele vício. Agora tem coisas, meus amigos, meus irmãos, tem coisas que é muito triste, assim, de ver a insensibilidade dentro da própria igreja, de ver um irmão que tem uma dificuldade numa certa área, num pecado, que Deus quer podar, sim, Deus quer, mas Deus às vezes permite até que aquela pessoa demore mais tempo, porque Deus quer ver a reação das outras pessoas que estão ao redor, daquelas pessoas que Deus chamou, que era para estarem te ajudando, como naquela parábola que Jesus conta da árvore infrutífera, não é? Da figueira infrutífera, né? E o que aconteceu ali? O homem plantou uma figueira, cuidou dela durante 3 anos, ele foi lá e nada encontrou nela. Aí no 3º ano que ele foi lá, não encontrou nenhum fruto. Ele falou para o empregado, corta essa figueira, bota fora, porque ela não produz nada. E o empregado, funcionário
do pomar, diz, não, dá uma oportunidade para ela. Eu vou podar ela, eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou pôr água. E aí, se na próxima temporada ela produzir, aí o Senhor não corta, né? Nós precisamos ter, às vezes, dentro da igreja, uma pessoa que caminhe conosco, que seja nosso amigo, sabe? Que não te julgue, mas que sinta a tua dor, porque quando você julga uma pessoa, você não sabe por quê. Você julga, mas você não sabe quantas vezes aquela pessoa já pediu a Deus que ela não quer ser daquele jeito, que ela não quer sentir aquilo, que ela não quer ter aquele desejo, que ela não quer ser como ela é, que ela não quer ver o que ela vê, mas é algo mais além da força dela. E que você que julga, você não sabe de onde vem. E Deus manda te dizer hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, Deus não te chamou para te ser juiz, mas para que tu seja um ajudador. Ora por ela. Ajuda ela, nem que seja em oração, se você não pode, pelo menos ceder o teu ouvido para... Isso aí também é outra coisa que Deus me fala, assim, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você abre, porque muitas vezes a gente tem líderes em lugares por aí completamente assim, que eu acho que estão brincando com a vida das pessoas, sabe? Que você confessa uma coisa e dali a pouco todo mundo está sabendo, sabe? Na Igreja Católica tem uma coisa que eu admiro, que é aquilo que o padre escuta no confessionário fica ali. Agora eu te digo assim, meu amigo, minha amiga, tem alguém que você pode confessar e que vai ficar só entre você e ele, que ele pode te ajudar. Esse é Jesus. Ele diz assim, ó, entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta atrás de ti, dobra o teu joelho, e o teu Deus, esse que vem em secreto, e ele vai te ouvir em secreto, e ele vai te ajudar. Mas para isso você precisa de uma coisa você precisa ter, você precisa fazer se você não tem. Tem pessoas que têm, outras não. Chama isso aqui, ó, arrependimento. Arrependimento. E perdão. Perdão. Eles formam também uma cruz. Porque você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer, e todos nós, independente até de você ir na igreja, de repente eu estou falando de pessoas que nem vão na igreja, não é? Que não são cristãs ainda, mas que conhecem, sabem que Jesus existe, que teve um homem que veio, né, ao mundo, que morreu por nós e tal, não é? E você, quando Deus te criou, Ele já colocou uma capacidade dentro de você conseguir identificar o que é certo e o que é errado. Não, uma pessoa que não consegue saber o que é certo e o que é errado só se ele for louco, se ele for doente, aí ele tem que estar num hospício, né? Você quer ver um exemplo que eu te dou assim, ó? As pessoas querem esconder que o mal existe. Parece que a sociedade não quer. Não pode falar no mal, não pode, o mal não querem, sabe? Querem colocar assim desculpa para não reconhecer. O mal tá aí, mas ele tá disfarçado, e ele não quer que vejam que ele existe, sabe? Você vê Hitler, ele era louco? Não, Hitler não era louco. Esse que está fazendo a guerra agora aí, da Rússia, esse presidente, ele é louco? Não, ele não é louco, ele é mau. Existem pessoas más, existem pessoas que frutificam, eles dão frutos maus. E essas pessoas têm que reconhecer, elas precisam reconhecer urgentemente, e elas próprias clamarem a Deus, para que Deus mude essa natureza delas. E elas só poderão ser transformadas se Deus puder, e se elas se deixar, e se elas se dispuserem a se permitir ser podadas. Tem que ser cortado, sabe? O galho do ódio, o galho dos ciúmes, o galho da ira, o galho do orgulho, o galho da mentira, o galho da desobediência, da desonestidade, da idolatria, da prostituição, dos vícios lícitos ou ilícitos. Meu amigo, meu irmão, te permita. Começa a andar com Deus. Começa a uma coisa que Jesus ensinou ali, e sempre, todos os meses antes da ceia, o pastor fala, porque Jesus deixou, né, como estatuto perpétuo, que é a ceia. E eles sempre repetem aquilo que Jesus falou antes. Cada um analise-se, julgue-se a si mesmo. Porque se você se julgar, os outros não vão te julgar, não é? E busque assim, identifique, pega um caderno, escreva as áreas da tua vida que você sente que você tem que ser mudado. Escreve ali, ora em cima disso e peça,
Tenha humildade para isso. Como Deus ama a pessoa humilde, a humildade do caráter de um homem. Você quer chamar a atenção de Deus. Oh Deus, isso é Deus falando. Você quer chamar a atenção de Deus. Peça, busque ter um comportamento, uma postura, uma atitude sempre de humildade. Até deixei esse som de fundo, né, desse hino, mais de ti, que seja mais de Deus e menos de nós. Eu fico pensando nisso assim, e analisando homens na Bíblia, que a humildade deles, como Daniel, como José, homens que foram podados, Jonas com toda a dureza do coração, Deus trabalhou, eu não sei qual foi o fim de Jonas, porque Jonas para mim ele representa os escribas e os fariseus do Novo Testamento. Ficou uma pergunta ali, não é? Ficou uma pergunta ali se nós vamos ser como eles, se nós não devemos ter misericórdia, não é? Se nós não devemos perdoar. E o maior para mim, assim, um dos maiores sinais, a prova dos 9, que a pessoa tem o Espírito Santo, que realmente ela tem, porque às vezes o Espírito Santo está ali, está ao redor, ele está trabalhando, ele quer que tu ajeite a casa, ele está te soprando, ajeita a casa, porque ajeitar a casa é nós que temos que ajeitar. Nós temos que buscar ajeitar a nossa vida. E o Espírito Santo ele não pode habitar numa casa cheia de ciúme, cheia de ódio, cheia de orgulho. Nós temos que começar, sabe? Agora tem coisas que vão além, tem coisas que estão incrustadas, né? Tem coisas, pecados que a gente não entende por quê. Por isso tem pessoas que no banho choram. Você nunca chorou no banho? Você nunca chorou se esfregando com uma esponja, pedindo assim para Deus tirar aquilo de você? Eu já chorei assim. Eu já chorei. Hoje eu não choro mais. Levou anos, mas Deus foi trabalhando a minha vida. Ah, mas Jairo, não, todos nós temos pecados, irmão. Meus amigos, todos nós temos. Não digam, por favor, não digam uma coisa. Se você disser que você não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Você é devedor. E por um pecado seu, você já não pode entrar no reino dos céus. Um pecadinho só. Alguém pagou um preço. Então, quando você for julgar o teu irmão, te lembra que, de acordo com o tamanho do pecado dele, Jesus preparou, em contrapartida, um perdão maior ainda que aquele pecado, que é capaz de abocanhar aquele pecado e de dizer assim: ó morte, ó pecado, cadê o teu aguilhão? Cadê o teu aguilhão, ó morte? Tragada foi a morte pela vida lá na cruz, né? Então, meus amigos, não julguem. Se você realmente tem o Espírito Santo, eu lhe peço assim, eu não sei como que alguém que tem o Espírito Santo pode olhar para a parada gay, por exemplo, e julgar aquelas pessoas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, quando olha para aquilo ali, ele tem que amar. Se você tem um amigo, um vizinho, um colega no trabalho, você tem que procurar ser aquilo que Jesus foi para você. Quando você ainda nem tinha nascido, você nem tinha feito todos os caques, todos os erros que você cometeu, Jesus já tinha te amado. Não pode amar o teu irmão da mesma forma. Passar adiante aquilo que você recebeu o perdão de Jesus. E olha, se ele não te der esse perdão, você não entrará no reino dos céus. Você pode fazer, você pode ser, você pode cantar, você pode tocar um instrumento, você pode, sei lá, dançar, você pode fazer coisas maravilhosas, você pode distribuir cestas básicas, mas se o teu pecado não puder ser perdoado, eu lamento. Porque no céu não é por meritocracia, né? Não. Ninguém vai chegar lá e dizer: Deus, porque eu fiz. Não, lá não é. O mérito lá é de um só, é daquele que morreu na cruz levando o teu e o meu pecado. E antes disso, tinha um ladrão com ele na direita e outro na esquerda, e ele não disse: bandido bom é ladrão morto. Ele não disse isso. Ele disse: aquele que se arrependeu e aquele que clamou pelo perdão, pela misericórdia de Jesus, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E como se não bastasse, depois de estar pregado na cruz, meu amigo, minha amiga, você tem ideia o que é um prego entrar na mão de uma pessoa?
nos pés da pessoa, juntar assim um material ferroso, atravessar. E ele te amar tanto, tanto, que mesmo pregado uma coroa de espinhos na cabeça, aqueles espinhos enormes assim, rasgaram as carnes dele, da cabeça, do couro cabeludo. Imagina a dor. A gente bate uma unha, alguém pisa no dedo, bate, a gente já chora de dor, imagina. E aquele ser maravilhoso, o Filho unigênito de Deus, pregado, diz: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. E você não pense que isso é uma coisa que você não pode fazer, perdoar. Porque no decorrer ali, a gente vê ali Estevão, por um falso testemunho, foi tirada a vida dele e ele, injustamente, no julgamento, a pena era a morte à pedra, apedrejamento. E ele é um homem como eu e como você, porque você poderá dizer assim: não, mas Jesus, porque ele é o Filho de Deus, por isso eu não consigo perdoar. Mas ali então vamos para... Se bem que Jesus veio e ele teve uma existência humana, carnal, como qualquer eu e você, ele sentia frio, ele sentia calor, ele sentia sede. Se o mosquito picasse, ele sentia, né? Se acontecesse alguma coisa, ele caísse, ele se machucava com qualquer um de nós, né? Ele era sujeito às mesmas tentações, por isso ele sabe, meu amigo e minha amiga, pelo que tu está passando. E não importa o teu pecado, não importa o teu pecado, tu tem que saber de uma coisa, que alguém morreu por ti, te amando, mesmo sabendo que tu ia cometer esse pecado antes de tu cometer. Tu consegue entender, tu consegue decifrar isso antes de tu fazer isso pelo qual tu tanto te culpa, sabe? Porque Jesus já te perdoou, agora tu tens que te perdoar. Quer ajudar Jesus? Ser como uma criança, sabe? A criança quando ganha um chocolate, ela não fica assim, não, ela vai e pega. A criança quando ganha um presente, ela vai e pega. Já o adulto não, o adulto ganha um presente e depois fica pensando: eu tenho que dar um presente de volta para ele. Ou então diz: não, eu não mereço isso, eu não sei. Por isso ele disse: quem não for como uma criança não entrará no reino do céu. Pega de uma vez, pega esse perdão que Deus está te oferecendo agora. Ele está me impelindo, me impulsionando a falar sobre o perdão. Eu acredito sim que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que se deixou trabalhar por Deus, se deixou podar por Deus, para tirar a prova dos 9. Se a pessoa realmente, agora conhecendo a Cristo, tendo andado com Ele, ela não é perfeita, mas ela adquire a capacidade de conseguir perdoar. Porque a outra pessoa foi boa. Não sei, porque às vezes você errou muito mais que a outra pessoa. E você julga e não consegue. Às vezes é uma pessoa que você tem obrigação de honrar e você não honra. Você não consegue perdoar. Como uma mãe ou um pai. Um filho não perdoar uma mãe ou um pai. Não é? Então, se você não perdoa, você ainda não tem. Eu acredito que a pessoa que não perdoa, ela ainda não foi trabalhada no Espírito. E isso é uma coisa que você precisa pedir a Deus. Pedir com sabedoria, pedir a Deus para ser cheio do Espírito. Eu fico pensando assim, eu vejo pessoas às vezes que falam em línguas, eu vejo falando e depois saem e falam dos outros. E depois, conhecendo na intimidade, eu vejo que ela não perdoa. Então a palavra de Deus diz assim: buscai os melhores dons. Senhor, se tu me dá essa liberdade na tua palavra de eu buscar os melhores dons, eu preferia até não falar em línguas, mas ter o dom de poder perdoar, de compreender, de poder escutar a pessoa, de poder conversar com ela. Tu é assim, tu é desse jeito, porque tu sabe de onde vem, ajudar ela. Aquilo às vezes vem de raiz de amargura lá da infância, do que ela passou, e tu não sabe, tu não viveu, porque tu nasceu num lar diferente, tu tem tudo, tu não passou pelo que ela passou, e como é que tu pode julgar ela? E quando chegar naquele dia do juízo, os pecados teus, porque tu não conseguiu perdoar, porque tu não perdoa, porque tu não deixou Jesus verdadeiramente entrar no teu coração, porque realmente tu não derramou a tua vida ali nos pés da cruz, porque a pessoa quando realmente derrama a vida aos pés da cruz, a prova dos 9 ela perdoa. Ou então é religiosidade, é mentira, é fingimento. Se tu não consegue perdoar,
se tu não consegue perdoar, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sou ninguém para julgar. Eu não sei lá no céu quem vai entrar ou não vai entrar, mas pela palavra. Se tu não perdoa, teus pecados não serão perdoados. E se tu não fores perdoado, tu não poderá entrar no reino do céu por causa de uma coisa. Porque Deus é santo e lá não entra pecado. E Deus te oferece hoje aqui o perdão dos teus pecados. E Ele te oferece hoje aqui para que tu possa mudar. Tem muitos pecados aqui, irmãos, que não é de raiz de amargura, que é do dia a dia que nasceu, como o vício do cigarro, coisa assim, ou você nasceu num lugar onde dizem palavrão, você diz palavrão. Isso aqui não é tão difícil de mudar. Você muda isso com mudança, com mudar dos seus hábitos. Você começa a regrar a sua vida e você, quando vê, você muda de hábitos e você consegue vencer muito desses pecados, mas tem pecados que são enraizados no profundo do coração da gente, sabe? E que para você conseguir vencer, você tem que conseguir viver aquilo que Jesus disse: amai a Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E, paralelo a isso, como existe aqui a planeta Terra e também tem a Lua ali, um satélite, esse mandamento tem um satélite. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força. E é o teu próximo, é o satélite, é o teu próximo, como a ti mesmo. Tu não pode, tá ligado uma coisa ou outra, tu não pode amar a Deus se tu não amar o teu próximo. Tu não pode amar a Deus se tu não amar o teu filho. Você tem um filho gay, você não vai amar. Você tem um filho que assaltou um banco, você não vai amar. Não, você tem que amar. Porque você também tem pecados. E Jesus te amou de tal maneira que ele, pregado na cruz, disse para o Pai: Pai, perdoa o Jairo, Pai. Perdoa o João, perdoa o Rafael, perdoa a Maria, perdoa a Suzana, perdoa todos. Perdoa a Joaquina, perdoa a Fernanda. Oh, Pai, em nome de Jesus, aceita o perdão de Deus. E vem buscar Deus, para que Deus possa te ajudar a que todas essas podas você venha fazer na tua vida, venha acontecer, para que você possa começar a produzir frutos. E sabe que quando você produz frutos bons, que permanecem, todos ao teu redor, todos, assim como quando você produz frutos maus, todos ao teu redor são atingidos. E quando você produz frutos bons, Deus é tão justo que da mesma forma, todos ao teu redor podem gozar daquilo que tu estás frutificando. Frutifica para os teus irmãos, frutifica para a sociedade, frutifica para a vida, frutifica para a tua cidade, frutifica para o teu trabalho, frutifica para a tua escola, para a tua universidade, frutifica para dentro da tua casa, frutifica para o teu país. Oh, meu Deus, quando todas as pessoas conseguirem entender isso, que elas podem frutificar. Sabe, aquela coisa que foi incutida na mente das pessoas, eu acho que em 1970, 1960, não, 1970, eu acho, 70 e poucos, aquela novela Gabriela que veio com aquela música, Eu Nasci Assim, você sempre assim. Gabriela, sabe, você não tem que ter a síndrome da Gabriela. Você nasceu assim, você não precisa ser sempre assim. Você pode mudar. Você pode deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus trabalhar em você. Deus vai mudar a tua natureza. Até a tua natureza Ele pode mudar. A tua sorte. E todos ao teu redor vão ser beneficiados. Todos ao teu redor vão ser beneficiados. Assim como se você negar a Cristo, se você endurecer o teu coração, você não ouvir esse chamado que Deus está dando, está te chamando através da palavra que Ele está colocando na minha boca hoje, se você continuar endurecendo o teu coração, você vai continuar frutificando esses frutos que não são bons. E você vai, de repente, acabar prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver com as tuas atitudes. Quer ver um exemplo? A pessoa que bebe pega um carro para dirigir e sai e mata pessoas inocentes porque não ouve, porque não escuta. Tem pessoas ao teu redor, tem uma voz dentro de ti que fala. Não sei, aí perto da tua casa, em algum lugar próximo, no teu bairro, tem uma igreja. Se você for naquela, de repente tem muito grito,
Você gosta de um lugar mais calmo, procura, tem uma igreja que você vai se encaixar direitinho nela. Direitinho. E procura ser bênção, procura crescer, aprender na escola de Jesus, que é a igreja. E se você tem dores emocionais, você sofre, a depressão, eu sei as lutas do dia a dia, é toda essa pressão, são as angústias, as amarguras, a ingratidão, aquilo que te fizeram, que te machucou. Procura Jesus, entrega a tua vida para Ele, deixa Ele trabalhar em você e você vai começar a frutificar. Você talvez nem se dê conta, Deus vai operar de repente assim, ó, sem você sentir dor. De repente você vai, quando vê alguém vai dizer assim, ô fulano, mas tu tá diferente, o que tá acontecendo? Aí você vai, pô, é Jesus, eles estão vendo Jesus, eles estão vendo esse bom perfume que começou a exalar através do bom perfume de Jesus. Essa palavra eu deixo para vocês, que Deus esteja abençoando, ficou um pouco longa, eu queria ter feito menor, mas aquilo que Deus me deu para entregar, eu entreguei. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, e eu te peço assim, quando você se analise, você aí está sentado no sofá agora, te analise e pensa assim, as pessoas que vão ser beneficiadas se você tomar uma atitude hoje, não é só você. É a tua filha, teu filho, teu pai, a tua mãe, as pessoas que estão lá no teu trabalho e principalmente você é a árvore. Imagina você poder contar um testemunho, em mim nasceu esses galhos, em mim nasceu esses frutos, que eu nem sabia que eu poderia frutificar um dia. Não é? Você ter o seu testemunho, as suas experiências, você com Deus. Não apenas, é lindo escutar os testemunhos dos outros, mas como é lindo também a gente poder ter experiências nossas com Deus. E Deus quer, Ele está aí do teu ladinho. Jesus diz assim, no livro de Apocalipse, diz que estou às portas e bato. Ele está batendo na porta do teu coração agora. Se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, que eu sei que Ele vai entrar, e quando Ele entrar, não é se Ele entrar, e no momento que Ele entrar, deixa Ele à vontade e diz para Ele, poda o que tiver que podar, Senhor. Transforma a minha vida, transforma a minha sorte. Poda, e que eu produza frutos dignos de arrependimento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua casa, o teu lar, a tua vida. Uma boa noite. E não esquece, dá o like se você curtiu.